O clamor das 6. Se prepare, que já vai começar. Muito bom dia, paz seja convosco. Tema dessa manhã, fé que cura. Marcos 10:52. E disse-lhes Jesus: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Bartimeu era cego e mendigo, sentado à beira do caminho, enquanto Jesus passava com uma multidão. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar, não suavemente, mas com toda a força: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão tentou silenciá-lo. Provavelmente o consideravam inconveniente, perturbando a ordem, chamando a atenção indevida. Mas Bartimeu gritou ainda mais alto. Sua necessidade era maior do que a sua preocupação com a opinião dos outros. E Jesus parou. Esse é um detalhe que merece atenção. Em meio a uma multidão grande, Jesus parou especificamente por causa do clamor de um cego à margem do caminho. A fé ousada e persistente sempre chama a atenção de Jesus, mesmo quando todos ao redor tentam silenciá-la. Quando Bartimeu chegou diante de Jesus, a pergunta que recebeu foi simples: que queres que eu te faça? Jesus sabia certamente o que Bartimeu precisava, mas ele queria que o próprio Bartimeu articulasse o seu pedido com clareza e fé. Que eu veja, disse Bartimeu, direto, específico, sem rodeios. E a resposta de Jesus revela algo profundo sobre a dinâmica da cura. Vai, a tua fé te salvou. Veja, ele não disse o meu poder te curou. Embora, obviamente, fosse o poder de Jesus que realizava a obra, mas Jesus acredita a fé de Bartimeu como elemento que liberou o milagre na vida dele. Há um princípio espiritual aqui que se repete em vários milagres dos evangelhos. A fé que persiste através da oposição, que clama com especificidade, que não se contenta com o silêncio imposto pelos outros. Essa fé cria as condições para o sobrenatural. Você está clamando por algo específico hoje? Não desista por causa da multidão que tenta silenciá-lo. Sejam vozes externas de descrença ou vozes internas de dúvida. Continue clamando com fé e persistência. Jesus vai parar e perguntar: que queres que eu te faça? Tenha a resposta pronta na sua boca. Reflexão de hoje: a fé que clama com persistência, mesmo contra a oposição, cria as condições para o milagre. E como desafio, hoje em oração, articule com total clareza o que você está pedindo a Deus. Assim como Bartimeu disse, que eu veja, não generalize, seja específico e persistente. Amém? Há alguns fatores aqui que eu acredito que fazem com que Bartimeu recebesse esse milagre, que fizeram com que ele recebesse esse milagre. O primeiro deles, a persistência. Ele é incentivado pelos outros a deixar de clamar. Não, dizem para ele, não incomode mais o mestre, pare de gritar, mas ele persiste. A persistência de Bartimeu é um dos pontos chaves e importantes para que o milagre aconteça. Segundo, é reconhecer quem era Jesus. Havia uma multidão em volta de Jesus, que enxergava, que falava, que caminhava, mas que caminhava com Jesus, andava com Jesus, mas não sabia quem ele era.
E aqui Bartimeu, ele reconhece quem é Jesus, mesmo sem poder ver. Ele diz, filho de Davi. Filho de Davi era atribuído, esse nome, né? Era dado a quem era esperado como Messias, como o enviado por Deus. Então, quando Bartimeu diz filho de Davi, ele está dizendo, eu acredito que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Cristo. Ele está reconhecendo quem é Jesus. E quando ele chega diante de Jesus, ele também é muito claro e específico. Ele sabe o que ele quer. Será que se Jesus perguntasse para você agora, o que queres que eu te faça? Você seria extremamente claro como Bartimeu? Ou são tantas coisas, ou uma mistura de coisas, e nem sempre na prioridade ou na ordem certa? Que nós possamos ter clareza do que nós precisamos, principalmente daquilo que nós precisamos em Deus. Seja persistente. Entenda quem é Jesus, quem é o Cristo que você serve. E seja muito claro, seja muito específico diante da pergunta do Mestre. O que queres que eu te faça? Em momentos de oração, nós vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesse momento eu agradeço por mais essa oportunidade de orar, de clamar, junto com os teus filhos. Que nessa manhã de sábado, o Senhor abençoe o seu povo. Coloca dentro de nós uma persistência inabalável, uma consciência de quem és tu, uma fé inabalável, e mais do que isso, meu Deus, uma clareza do que é importante e do que de fato nós precisamos. Meu Deus, abençoa o dia dos teus filhos, sê a mão do Senhor sobre eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que Deus abençoe seu dia. Espero você amanhã, 6 horas da manhã, aqui na nossa live e também na igreja, nos 3 cultos. Deus abençoe. Comece o seu dia chamando Jesus de maravilhoso. Forte abraço.